Começa agora, por volta do meio-dia, produção e apresentação dos alunos de jornalismo da URGS. O Por Volta do Meio-dia de hoje vai tratar de uma nova forma de pensar a economia. É a economia solidária. A economia solidária tem como diretrizes fundamentais a horizontalidade e a autogestão. A tomada de decisões ocorre de forma conjunta e todos os membros têm a mesma possibilidade de opinar e decidir as questões em debate. Essa nova forma de entender a economia tem suas origens na Inglaterra, quando operários assumiram o controle de indústrias falidas, instaurando sistemas cooperativos de administração. O principal diferencial da economia solidária é uma contraposição à lógica econômica neoliberal, voltada exclusivamente para o lucro. As pessoas que trabalham segundo os princípios da economia solidária não podem estar totalmente à parte do sistema econômico vigente, mas eles trazem alterações significativas para os trabalhadores. Quem fala mais sobre esse aspecto é o professor da Faculdade de Economia da URGS, Carlos Schmidt. A solidária, ele sofre um processo, ele desenvolve um processo de desalienação, porque é ele que decide. Claro, infelizmente, dentro dos limites de uma economia de mercado, ele que decide o que vai fazer do seu produto, o que vai produzir, como vai produzir. Essa é a grande diferença. Por isso que eu digo, a autogestão é essa possibilidade de decidir, tá? que é o processo de pelo menos de desalienação parcial do trabalhador. Porque quando sai da porta da empresa já o mundo é outro, né? Esse processo de desalienação parcial passa pela autogestão, pela possibilidade que ele tem enquanto indivíduo de no coletivo, né, interferir e decidir o que fazer e como fazer. O professor ainda faz um importante apontamento que enfatiza as principais razões que fazem a economia solidária ainda ser um desafio a ser compreendido e aplicado pelas pessoas. São formadas numa ideologia de heterogestão, né, que é a gestão hierarquizada. O cara não imagina a hipótese dele ser a pessoa que vai conduzir a gestão da empresa, através das assembleias gerais, reuniões, etc., que os trabalhadores fazem. Isso não é simples, né? Claro que esse é um pouco o nosso trabalho, a gente está pensando formas de ajudar a viabilizar isso aí, né? Desde a formação para a autogestão, para os trabalhadores, até o conhecimento que eles têm que ter de economia, por exemplo, eles têm que, para poder participar da gestão, eles têm que compreender um pouco a economia, etc. E eu acho que isso é possível. A economia não é uma coisa só para iniciado. Um dos principais motivos que ainda faz a economia solidária não ser aplicada é a falta de apoio e incentivo público. Para viabilizar propostas econômicas alternativas, é indispensável que a sociedade civil e o governo se organizem. Outro aspecto fundamental é dar instrumentos que permitam a essas iniciativas se fortalecerem diante de um mercado que tem a economia desleal e competitiva. Um projeto que está sendo analisado pela URGS é o de se passar a consumir nos restaurantes universitários produtos alimentícios de cooperativas que trabalham com alimentos orgânicos. Segundo informações de grupos ligados à economia solidária da URGS, a proposta já foi avaliada positivamente pela universidade. É possível que os alunos, já no próximo semestre, passem a receber uma alimentação de melhor qualidade, que colabore com o desenvolvimento sustentável e que esteja livre da contaminação por agrotóxicos. Uma das maiores dificuldades para se consolidar um mercado fundamentado na economia solidária é a falta de iniciativas que visem a preparar os profissionais. Outra dificuldade é auxiliá-los no processo de desenvolvimento inicial. Pensando nisso, foi criado o NEA, Núcleo de Economia Alternativa da URGS. Júlia Coelho, técnica do NEA, explica as articulações do núcleo. O NEA ele surge como um projeto do professor Carlos Schmidt, do Schmittão, da Economia, e ele é, a princípio, um núcleo voltado mais para pesquisa, estudos e pesquisas em economia solidária. E junto a isso vem a ITCP, que é a incubadora tecnológica de cooperativas populares, caiu tecnológica agora, mas o T continua, que é um núcleo, que é uma organização mais voltada para a ação prática com os grupos. Então a gente conseguiu enquadrar a ITCP dentro da universidade e junto ao NEA como um vínculo de extensão universitária.
A união de esforços da universidade e dos movimentos sociais torna viável propor uma nova forma de relações no mundo do trabalho. Pensando nesse aspecto relacional, surge a ideia do espaço Contraponto. Baseado em estudos do NEA e no contato, na articulação com grupos, com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, Secretaria Nacional de Economia Solidária, e nesse próprio trabalho de incubação com os grupos, se percebe nacionalmente que um dos grandes gargalos da economia solidária é a comercialização. Ou seja, muitos grupos que surgem, conseguem se organizar, conseguem fazer reuniões, conseguem produzir coletivamente, mas chega na hora de escoar a produção, não tem muito como. Isso porque uma das características desses grupos é por exemplo, a escala. Né? Não se produz em grandes escalas, por exemplo, o que tu vai estar vendo aqui, a confecção, né? É bem mais restrito, e tem a questão da legislação também. Né? Tem grupos aqui que não são, aqui na Economia Solidária Nacional, né? Que não são cooperativas, não são associações, não são ONGs, não são OCIPs, são coletivos de produção. Né? E no mercado convencional tu não consegue escoar a produção de coletivos de produção sem necessariamente notas fiscais, CNPJs e tudo mais. Então dentro do NEA começa a se pensar, qual que é a atitude que a gente vai tomar em relação a isso, né? O que a gente pode fazer enquanto universidade, enquanto incubadora, enquanto militantes que somos, né, para potencializar esse aspecto que se detecta que é um dos mais problemáticos assim, na economia solidária. E aí surge uma ideia de se bancar dentro da universidade um espaço de comercialização coletiva, um espaço de economia solidária. Localizado no campo central da URGS, o espaço reúne produtos de inúmeras cooperativas de pequenos agricultores do estado. Além da variedade de produtos a preços acessíveis, os alimentos de origem orgânica são oferecidos em um espaço aconchegante e acolhedor. José Carlos de Almeida, representante do Contraponto, lista uma parte dos atrativos do espaço. José Carlos de Almeida, representante do Espaço Contraponto, como membro de um dos grupos que expõem os produtos na linha orgânica, agroecológica. E o Espaço Contraponto, além de ser um lugar diferente, é também uma economia diferente que representa evidentemente um modo diferente das pessoas viver, das pessoas consumir e das pessoas se comportar. Por isso, para o estudante, para o professor, para o funcionário da universidade, da sociedade em geral, é importante que possa conhecer, que possa observar, que possa passar por esse lugar, né, e conhecer os produtos que nós podemos oferecer, produtos na linha orgânica, produzido sem veneno e com qualidade para as pessoas poderem consumir. Né? O NEA é formado por professores, técnicos e alunos da universidade. O técnico Gilmar Gomes explica como surgiu. É uma forma de trabalhar a extensão, que até então não se fazia, que é ir direto às comunidades. E o NEA é meio produto disso. Na área rural, Sebastião coordenando o que a gente chama de convivências rurais, né? Com todo o aporte da agroecologia, do olhar ambiental, numa época em que isso não era moda ainda, né? E nós, trabalhando no meio urbano, num processo muito semelhante, organizando a associação de bairro, luta pelo ônibus, moradia, o esgoto. Em determinado momento, nós aqui na cidade, mas no campo também isso acaba acontecendo, percebemos que isso já não era mais suficiente. A gente marcava uma reunião na vila, as pessoas não vinham porque não tinham dinheiro da passagem para chegar até o lugar da reunião, porque não tinha mais trabalho. Aí nasce a ideia da economia solidária. Então o núcleo, que agora chama Núcleo de Economia Alternativa, o NEA, chamou no primeiro momento o Núcleo de Economia Popular e Solidária, do ponto de vista assim, do que ele é hoje o nosso trabalho junto. O NEA diz mais do que dizia na época, porque a gente não tinha essa dimensão, porque hoje o NEA inclui esse trabalho, que não é necessariamente economia solidária. Então por isso que o núcleo se chama economia alternativa. Vamos começar assim, a economia solidária é uma das formas de uma economia alternativa. A gente pode falar de outras tantas que a gente vê na rua, uma rede de pequenas ferragens. Qualquer economista daqui vai olhar e vai perceber que isso é tipicamente capitalista. Eles se juntam porque eles têm necessidade frente ao capitalismo grande